Hipertensão é uma condição clínica multifatorial que leva a níveis sustentados de elevação de pressão arterial. Atinge hoje 1/3 da população brasileira. É uma condição que leva a dano aos órgãos, a rins, coração principalmente, trazendo inúmeros casos de internação e um custo elevado ao Sistema Único de Saúde. A hipertensão hoje ela está relacionada às doenças cardiovasculares, sendo o AVC e o infarto as doenças que mais matam. Os fatores de risco que levam à hipertensão são os fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis são a idade, estão diretamente relacionadas ao envelhecimento, a hereditariedade, a condição genética, em que o médico e tampouco o paciente pode atuar. Os fatores modificáveis, já o paciente pode mudar e o médico também pode atuar. No caso, a ingestão de sal, o sal em excesso, ele é responsável pelo aumento da pressão arterial, uma retenção líquida, uma retenção hídrica, aumento dessa pressão arterial. Obesidade, o paciente obeso, ele tende a evoluir com hipertensão. O sedentarismo, os pacientes que não fazem atividade física, obviamente, eles tendem a ser mais obesos e evoluir para a hipertensão. Tabagismo, essas condições, elas favorecem a hipertensão. Os pacientes, quando passam a ter sintomas, geralmente estão num nível mais elevado de pressão arterial. Os sintomas são inúmeros, principalmente dor de cabeça, aquela dor de cabeça em que o paciente relata uma dor na nuca, que a gente chama de nucalgia, cefaleia difusa, às vezes considerada como enxaqueca, confundida como enxaqueca ou como sinusite, sangramento em nariz, indisposição, vertigem, náusea, vômitos, todos esses sintomas estão associados à hipertensão. Dentre os sintomas que os pacientes apresentam na hipertensão, há pacientes que podem relatar rubor facial, a pele fica mais vermelha por causa do aumento da circulação do sangue e com isso aumenta o calor local, principalmente em face. Os riscos da hipertensão, principalmente, são danos cerebrais, danos renais e no coração. O controle alimentar, principalmente nos pacientes que têm uma taxa elevada de colesterol, é importante para a gente evitar a obstrução por placa de gordura, a gente chama de placa de ateroma, nas artérias, nos vasos sanguíneos. Nós temos aqui como demonstrar o coração. O coração ele é nutrido pelas coronárias, os vasos sanguíneos que levam sangue ao coração. Quando você tem uma obstrução parcial de algum vaso destes, você tem uma redução do fluxo sanguíneo, podendo levar a um infarto, uma obstrução desse vaso sanguíneo. Nós temos uma representação aqui do que seria um vaso doente e um vaso normal. No vaso doente, você vê a placa de gordura envolta na parede do vaso e no vaso normal não. Então, a gente pode ver como que é o fluxo sanguíneo de um vaso doente e o fluxo sanguíneo de um vaso normal. Você vê que a velocidade de perfusão desse vaso sanguíneo é muito diferente. O vaso doente ele continua ainda passando sangue, tem uma dificuldade para poder fluir o sangue e o vaso sadio já passou todo o sangue. Então, isso influi na circulação, tanto coronariana, de coração, quanto em qualquer órgão ou tecido do nosso corpo. O paciente hipertenso ele pode deixar de ser hipertenso, mas é a maior dificuldade que a gente encontra no tratamento quando depende do paciente. Geralmente no consultório, quando a gente comenta que o paciente tem que mudar o estilo de vida, a qualidade de vida, melhora na alimentação, redução do sal, atividade física regular, o paciente sai do consultório falando que vai fazer isso e não vai usar remédio o resto da vida. Mas a maioria não o faz. Então, o paciente, se ele faz o controle dessa qualidade de vida, muda a sua qualidade de vida,
colocando a atividade física regular na tua vida, controlando a alimentação, reduzindo a obesidade, se o paciente tem esse cuidado, tem um melhor controle de vida, ele possivelmente ou ele não vai ser hipertenso ou vai ter uma pressão mais fácil de controlar no futuro. O ideal é que o paciente busque o médico antes de ter sintomas, para acompanhar os seus fatores de risco e evitar chegar à hipertensão. O paciente que chega a ter sintoma, ele já está num grau avançado, já está correndo risco, esse paciente é indispensável que ele busque uma visita médica o mais rápido possível.